Fala galera, beleza? Hoje tem um convidado aí muito doido, um cara maneiro também, meu irmão, meu amigo. Nossa. E o maior puxa-saco do Dom aí, tá ligado? Arizão. Fala aí, Ari. E aí, galera, tranquilo, tudo bom? Como é que vocês estão aí? Muito feliz por poder estar aqui. Acompanhei de perto aí o crescimento do podcast, o crescimento do Dom aí, todas as mudanças, né? Foi um dos meus maiores incentivadores a estar aí na cidade, morar aí com vocês. Massa. Quero agradecer aí pela oportunidade de estar aqui. E vamos pra cima, né? Vamos ver o que a gente vai conversar aí hoje. Fala pra caramba, grita, chega aqui dentro, os caras, mano, arrega tudo. De frente com o Dom, o bagulho fica doido, mano. Mas isso aí, Arizão, da hora, mano, da hora ter aceitado o convite também, tá aqui, mano. E seguinte, hoje as perguntas é venenosas, hein, mano. Já fica ligeiro, porque vai ser pesado, mano. Vim preparado, bora lá. Aí sim. Conta aí a história pra galera aí, quem que é o Ari? É Ari ou é o Ariovaldo? Então, como que é a parada aí? Fala aí, mano. Meu nome é oficial, pra quem não sabe, é Ariovaldo, né? Minha mãe decidiu me dar esse nome aí. Que nome? Não sei por qual motivo. Mas tenho 27 anos, né? Sou de São Paulo, natural lá do Guarujá. Pra ser mais específico, Vicente de Carvalho. Decidi sair de lá da minha cidade pra buscar um futuro melhor, né? Pra mim, pra minha futura esposa, né? Emoções, né? Então, tomei essa decisão porque eu não estava enxergando um cenário muito... Um futuro profissional no local onde eu morava. Então, eu vi que tinha a necessidade de eu buscar novos campos, novos lugares. Então, acabei tomando essa decisão de sair pra lá, de sair de lá, né? A princípio foi uma jornada meio que difícil, né? Através de muitas batidas de cabeça na parede, de murro em ponta de faca. E até fazer o jogo virar, né? Fazer as coisas acontecerem. Claro que não estou na minha melhor situação, mas sempre que eu olho pra trás assim, eu vejo que eu poderia estar pior, né? Eu poderia estar numa situação mais difícil. Mas hoje eu vejo a cidade que eu moro, as pessoas que eu convivo, os meus amigos que estão ao meu redor. Então eu sou muito grato a tudo, né? A maneira como minha mãe me criou, que me fez, né? Tomar essas decisões. E hoje eu tô aqui, né? Graças a tudo que vivemos aí, passamos e escutamos e aprendemos nessa caminhada. Massa, mano. Massa. Fala aí, já que você tocou no assunto da tua mãe aí. A gente vai entrar num assunto daqui a pouco meio polêmico, assim. Para algumas pessoas até gera uma dificuldade em entender e em viver dessa forma. Mas falei, como foi, mano? Como foi a infância lá? Como que começou a ideia do jiu-jitsu? Como foi morar no Guarujá lá pequenininho? Cara bonzinho, né? Sempre tirou 10 na escola. Aí, como que foi, mano? Fala aí. Então, o que acontece? Minha mãe tinha Minha mãe é bem das antigas, né? Minha mãe é raiz, pô. Minha mãe é raizona. Mas vamos tentar conectar os assuntos aqui, né? Minha mãe, ela me ensinou, através de muitos nãos, a eu me tornar uma pessoa madura, né? Então, através dos nãos da minha mãe, assim, ela me ensinou... talvez esses nãos foi o que mais me encorajou a eu tomar uma decisão de homem, sabe? Eu acho que foi mais os nãos dela do que os sims, né? Porque eu meio que me questionava, né? Falando um pouquinho assim da minha fase ali de adolescente e tal, eu estava pensando muito em... Tipo, mãe, meus amigos todos, os pais têm carro, têm moto. Por que a senhora não me empresta o seu carro, não me empresta a sua moto? E minha mãe sempre dizia não, 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 não. Meus amigos estão saindo, isso e aquilo. Minha mãe dizia não, 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 não. Então esses nãos me deram uma certa indignação ao ponto de tipo assim, cara, eu tô indignado, mas minha mãe, ela falava um não consciente. Você só vai dirigir a tua moto, você só vai dirigir o teu carro, você só vai dar ordem na tua casa. Então quando você tiver as tuas coisas, você pode fazer o que você quiser. Enquanto as coisas são minhas, a resposta vai ser sempre não. Nossa. Então isso me fez entender que, tipo assim, eu precisava correr atrás dos meus negócios, né? Então, tipo assim, mãe, a senhora me deu muitos nãos, então, a partir de hoje, tô saindo de casa e eu vou construir a minha vida. Então,
Hoje eu tenho as minhas coisas graças aos nãos que ela me deu, né? A minha infância foi meio que difícil, né? Pelas coisas que todo mundo fala, assim, meus tios, meus avós, né? As minhas primas. Então eu não fui uma criança comportada, eu não fui uma criança quieta, né? Eu fui uma criança com diversos problemas, assim, né? E minha mãe, cara, minha mãe falava, batia, todo mundo me batia e ainda assim eu continuava com essas dificuldades de comportamento, né? Mais pra frente eu fui agora, nesses tempos atrás, né? Eu fui no psiquiatra, porque eu estava passando por algumas crises de ansiedade, sabe? Alguns problemas na minha cabeça e eu queria entender o que estava acontecendo, né? Solução. E aí foi quando eu tive esse primeiro contato com o psicólogo, né? E ele falou que provavelmente eu tinha autismo, né? E aí eu tive que ir atrás da minha mãe, pra mim poder saber da minha mãe, a história completa e tal. E aí ela me contou a minha verdadeira história, né? A história que eu não conhecia ainda, né? Então, quando eu tinha 7 anos ali, eu tive o meu primeiro diagnóstico, né? Só que na época era muito falado sobre a síndrome de Asperger, né? Que não tinha um termo técnico oficial antigamente. Então eu fui diagnosticado com essa síndrome de Asperger, né? E o primeiro psiquiatra, ele falou que não tinha o que fazer, que a melhor solução seria me dar um remédio que na época era chamado de Gadernal, né? Não sei se esse remédio se chama assim até hoje, mas na época era chamado de Gadernal, né? Gadernal. E tem até hoje? Então foi o primeiro diagnóstico que eu tive ali e tal. E aí, com muita sabedoria, minha mãe chegou pro meu avô, né? Falou assim, ó, eles me chamam de netinho, né? Ó, o netinho tem isso e aquilo e tal. E aí meu avô falou assim, ó, meu neto não vai tomar isso. A gente vai colocar ele num esporte e vamos matricular ele em qualquer coisa que gaste a energia dele. Meu irmão, o que tiver que fazer, esse moleque vai fazer. E aí foi a época da minha vida ali que eu fazia de tudo, meu. Eu fazia futebol, fazia natação, eu corria na rua, eu fazia... tinha um negócio lá que era colônia de férias, que era uma sala de recreação, que aí juntava um monte de criança, eles só deixavam as crianças lá pra correr, velho. Eu ficava correndo, escalando, subindo em árvore, pulando. Meu irmão, eu fazia cada macacada assim. E minha mãe falava que essa foi a melhor solução que ela encontrou pra mim, porque quando eu chegava em casa, a única coisa que eu queria era, tipo, achar um canto e dormir, sabe? E quando ela me contou essa história, né, que eu tive que apresentar pra psicóloga, a psicóloga falou assim, ó, ela entendeu o porquê do psiquiatra na época ter me receitado o Gadernal, né? Mas ela falou que ela precisava de mais ainda, né? Ela precisava de mais ainda, precisava de mais alguma resposta, de mais alguma direção. E aí minha mãe teve que voltar lá atrás, no passado da minha gestação, pra me contar o que aconteceu, né? Porque o autismo em si, né? Ele fala muito sobre genética, né? Ele fala muito sobre alguma coisa na gestação. Informação. Então, tipo, a psicóloga tinha que encontrar alguma coisa que fizesse sentido ali, né? E o que aconteceu? Na época, os meus avós, eles eram bem carrancudos, assim, né? Filho de português. Então, eles eram bem carrancudos, assim. Então, o que aconteceu? Minha mãe acabou ficando grávida, né? Minha mãe acabou ficando grávida na época que ela ia pras Olimpíadas, tá? Minha mãe ia pras Olimpíadas, acabei estragando as Olimpíadas da minha mãe. Então, minha mãe acabou ficando grávida. E aí, meu pai queria que minha mãe abortasse, né? Então, minha mãe tava com aquela pressão psicológica na cabeça, né? De um lado, meu pai pedindo pra que minha mãe abortasse. E do outro lado, minha mãe querendo esconder dos meus avós, né? Então, psicologicamente, ela não estava lidando com isso de uma maneira meio que saudável, entende? Então, o que ela fez? Para esconder dos meus avós, então ela evitava comer. Então, minha mãe ficou durante 6 meses de gestação ali, evitando se alimentar para esconder a barriga, né? E nesse tempo, meu pai azucrinando ela do outro lado, né? Então, isso acabou... Aí, quando deu 6 meses de gestação, não tinha mais como esconder, ela teve que contar pros meus avós, né? E aí contou pros meus avós, e dali pra frente
tipo, ela lidou com a dificuldade dos meus avós aceitarem, né? Então ela não estava lidando saudavelmente com essa gestação. E ali foi encontrado o motivo dessa falha, essa falha nesse desenvolvimento, né? Mas isso nunca me impediu, né, na maneira de enxergar o mundo ou na maneira de desenvolver, porque minha mãe, ela me tratou como uma criança normal, né? Ela me tratou como uma pessoa tranquila. Claro que ela puxou o pé todas as vezes que eu bagunçava, todas as vezes que eu tinha que ser corrigido, ela me corrigia. E ela foi uma das principais responsáveis, assim, tipo assim, em eu ter o caráter que eu tenho hoje, em ser a pessoa que eu sou hoje, né? O esporte ali em si, ele me ajudou muito nesse desenvolvimento, sabe? Como pessoa, nesse desenvolvimento como homem, nesse desenvolvimento como atleta também, sabe? Isso é massa, mano. E tipo assim, Ari, em relação aí ao esporte, mano, que tu tem a dizer assim, o quanto isso ajudou, alavancou? Você acha que o teu foco ele vem um pouquinho mediante esse diagnóstico? Ou tipo assim, não, pô, sempre fui focado mesmo e tal. E aí? Cara, assim... Porque tu lutou tudo já, né, mano? Então, eu fiz muita coisa, velho. Muito boxe, esporte, mano. Eu Deus. fiz muito esporte, sabe? Eu fiz muito esporte, sim, Foi ó. bem em todos ali que praticou. Sim, foi muito bem em todos que eu pratiquei ali, né? Tipo... Mas o que é engraçado, que foi a causa de eu ter ido buscar o psicólogo, foi justamente isso. Tipo assim, ó, em todos os esportes que eu me colocava pra praticar, eu era muito bom. Mas quando eu me vinha numa situação de competição, me dava uma crise de ansiedade desde pequeno, velho. Ansiedade assim que eu não conseguia, tipo, lidar, sabe? E era uma dificuldade, e às vezes essa ansiedade me dificultava demais nos meus resultados, sabe? Então, tipo assim, ó, era o famoso cara que era muito bom dentro de casa, mas quando precisava ser bom na rua, o cara não conseguia ser. E isso sempre me acompanhou, sabe? E tipo, eu sempre gostei muito, assim, do esporte, sempre pratiquei muito. Só que, cara, quando eu encontrei, assim, o jiu-jitsu em si, velho, foi, tipo, uma paixão à primeira vista, sabe? Porque, cara, sempre foi a minha fascinação, sabe? A maneira como o jiu-jitsu era trabalhado, a maneira como o jiu-jitsu era desenvolvido, a inteligência do jiu-jitsu. E tudo isso me chamava muita atenção, porque a gente, pra quem olhar de fora assim, acha que é um monte de cara saindo na porrada, só se agarrando e tal. Mas, cara, quando você tá lá dentro e você tá lutando, a parada que tu tem que montar na tua cabeça pra tu conseguir chegar aonde tu quer chegar é muito além, velho. Tu tem que preparar armadilhas, tu tem que preparar situações, tu tem que preparar muitas coisas pra você conseguir concluir aquele golpe que você pensou na sua cabeça, sabe? E o desenvolvimento, a importância do esporte pra mim foi justamente nesse desenvolvimento social, sabe? A maneira como eu iria me relacionar com as pessoas, porque eu sempre fui muito... Como é que é a palavra que se fala quando você... Reservado. Eu sempre fui muito reservado, seletivo em relação às minhas amizades, sabe? E eu me via fazendo muitas amizades quando era algo relacionado ao esporte. Tipo assim, ó, eu tenho meus amigos do futebol, eu tenho os meus amigos da natação, eu tenho os meus amigos do jiu-jitsu, mas eu não tinha amigos fora desse contexto, entende? Pra mim era muito difícil eu formar amizades fora dessa realidade do esporte, entende? Do esporte. Porque, tipo, era como se o meu foco fosse totalmente o esporte, então tudo que era relacionado ao esporte, na minha cabeça eu entendia que era bom. E o que não era relacionado ao esporte, na minha cabeça, tipo, eu não tenho por que me relacionar, não tenho por que eu fazer amizade com esse tipo de pessoa, entende? Então, meio que o esporte me ajudou a eu ter esse desenvolvimento social, né? Tipo, a psicóloga até falou sobre isso pra mim, né? Ela falou assim, ó, você já percebeu que os seus amigos são tudo relacionado ao que você gosta? Se é algo que não é relacionado ao que você gosta, pra você, tipo, você nem se importa. E aí foi quando me deu esse start e me trouxe essa memória, sabe? Que realmente as minhas amizades eram todas relacionadas ao que eu gostava de fazer. Porque se a pessoa não tá relacionada àquilo,
eu nem fazia questão de conversar, sabe? Eu não fazia nem questão de estar junto com a pessoa. Isso é muito doido, mano. Ô, deixa eu fazer um... Eu tô pensando aqui em alguns assuntos, tal, em relação ao jiu-jitsu, ao esporte e tal. E pra quem não sabe, o Ari fez aula de barbeiro comigo, num processo doido da vida dele aí. E eu queria que você falasse um pouquinho desse tema, assim, Ari, que eu acho que é importante, não só ligado ao esporte, porque teve um período que você ficou sem lutar aqui, né? Uhum. E a gente batalhou para arrumar uma academia, foi passando por vários lugares aí, até se adaptar onde tu tá hoje. Mas como foi, mano, em relação a todo esse relacionamento? Você tinha dificuldade e tal, como foi virar missionário, mano? Como foi falar de Deus para as pessoas? Entende? Com essa dificuldade de abordagem que tu tinha, como foi introduzir Deus nesse aspecto do falar? Dessa ideia evangelística, né? Exato. Cara, foi um processo difícil, velho. Nossa, como o Dom falou, né? Teve um momento ali na minha vida quando eu fiz 19 anos ali, se eu não me engano, que foi quando eu decidi que eu ia me tornar missionário, né? Que eu falei assim, cara, eu amo Jesus e eu quero, tipo, gastar a minha vida pra Jesus, assim, sabe? Além de eu ter autismo, né, eu tenho TDAH. Então o TDAH tem aquela parada do hiperfoco, né? E quando eu tive o primeiro contato, assim, com a Bíblia, né? Na minha conversão e tal... Cara, eu peguei um amor por Jesus, assim, que ele acabou se tornando meu hiperfoco, sabe? Tipo, o contexto da Bíblia, o contexto do Evangelho, o contexto da religião. Então acabou se tornando o meu foco, sabe? O cristianismo. E aí, com 19 anos, eu falei assim, mãe, vou me tornar missionário, mãe. Ó, vou pra uma cidade, vou morar num lugar e pode ficar tranquilo que o resto é tudo com Deus. Minha mãe falou que era maluco e falou assim, não, você não vai, você tá doido, tal, e isso e aquilo. Então foi uma... Minha mãe, ela meio que me prendeu ali, mas eu falei assim, mãe, é isso que eu quero. Já tomei uma decisão, ela assim, então tá bom. Só que eu não vou te ajudar em nada. E aí já bateu aquela crise, né? Tipo, caraca, minha mãe não vai me ajudar em nada. A pessoa que mais me deu suporte na vida, ela não vai me ajudar. E é só deixa eu voltar um pouquinho. E aí aconteceu isso. E minha mãe sentiu que eu fiquei meio cabisbaixo, né? Minha mãe não conhece a Jesus, né? Hoje ela já conhece, mas na época ela não conhecia, né? Minha mãe, ela não acreditava meio que no evangelho assim em si. E aí minha mãe viu que eu tava cabisbaixo depois dela ter falado daquilo e tal. Aí, depois de uns 2 dias que eu tava meio que pra baixo, a minha mãe chegou e falou assim, senta aqui comigo, eu quero conversar contigo. Ela assim, qual é o teu intuito de virar missionário? Eu falei, mãe, porque eu quero aprender tal sobre Jesus, eu quero aprender mais sobre o evangelho. Ela assim, e por que você tá triste então? Eu falei assim, porque a senhora falou que não vai me ajudar. Pô, tipo, segunda-feira a galera vai ficar de folga, vai todo mundo dar rolê no cinema, dar rolê no shopping e tal, e eu não vou poder ir porque eu não tenho dinheiro. Ela assim, você não tá indo pra aprender? Pra aprender você não precisa de dinheiro. Na hora ela me deu um encorajamento assim, eu falei, mãe, a senhora tem razão. E aí eu fui. Cheguei lá no trabalho missionário e lá na casa dos missionários assim, meu irmão, é paulada, velho. É lição atrás de lição, é conteúdo atrás de conteúdo, é Bíblia pra decorar, é Bíblia pra ler, é versículo pra você falar, é evangelismo, é isso e aquilo. E ali a gente trabalha muito essa questão dos 5 ministérios, né? Tipo, eles ajudam muito você a desenvolver os seus dons, né? Desenvolver os seus ministérios. E quase como os missionários na época ali, a gente estava ajudando no crescimento da igreja lá de Osasco, em São Paulo. Então a gente tinha muito o que fazer. Trabalho de lar de paz, né? Que o lar de paz o que é? É você conseguir entrar na casa de alguém, né? E lá dentro você ministra o evangelho, né? Tipo, a família toda tá lá, se reúne. E uma vez na semana você entra lá e tipo, lar de paz, ó, o versículo tá hoje. E aí ali a gente conversa sobre a Bíblia, né? E o evangelismo em si, que era a abordagem na rua, né? Que era você, tipo, abordar na rua. E cara, pra mim fazer isso era muito difícil, velho. Eu dou graças a Deus que a minha turma em si era excepcional, assim, ó. Tipo assim, eu tava numa turma, tipo, era eu, tinha mais um menino e 7 mulheres. Cara, essas 7 mulheres, elas eram zica demais, velho.
Nossa, elas não tinham vergonha de falar com ninguém. Então eu meio que me ficava na sombra delas assim. E aí elas faziam a primeira abordagem. E quando eu meio que me sentia confortável assim em relação à pessoa, eu conseguia meio que falar, entende? Claro que, tipo, tinha duas amigas minhas muito próximas ali no treinamento, né? Que, pô, na verdade eu tenho amizade com todas elas ainda, né? Mas é que tinha duas meninas lá dentro que elas me passavam mais segurança, sabe? E a gente formava equipes, era sempre equipe de 2, né? Tipo, ó, vai Ari e Bia pra tal lugar, vai Larissa e tal pessoa pra tal lugar, e a gente ia, né? Então, quando eu estava com uma pessoa que era agradável à minha cabeça, então, tipo assim, fluía muito bem. Mas quando eu tava com alguém que, tipo assim, que eu não me sentia muito confortável, era muito difícil. E quase sempre eu não conseguia falar, eu não conseguia ser claro, sabe? Então, tipo, o conteúdo tava aqui dentro, eu sabia o que fazer, mas na hora não existia, tipo, um desenvolvimento da minha parte, sabe? Eu não conseguia fluir, né? Eu travava real, assim, ó. Tipo assim, não ia de jeito nenhum, cara. Diferente de quando era na igreja, né? Tipo, dentro da igreja era um convívio, tipo assim, ó, mano, aqui é minha área. Aqui eu conheço todo mundo. Então, pra mim ali, era super tranquilo falar com quem fosse. Ah, chegou um estranho. Mano, tranquilo. Pode deixar que eu faça a abordagem. Porque eu estava dentro de um ambiente que era confortável pra mim, entende? Agora, tranquilo. Quando não era, meu Deus, meu amigo, era dificuldade. Mano, não saía a voz, velho. É, porque imagina, mano, o cara que não consegue falar, vai partir pra uma área de evangelização. Meu, dificuldade absurda. Isso quando tu não pegava alguém que te confrontava ainda. Que a pessoa quer te confrontar ainda. Tipo, te testar pra ver se tu sabe mesmo. Uma vez eu fui fazer um evangelismo aqui na rua de Balneário, e aí eu fui evangelizar uma mulher, ela botou a mão na minha cara assim, ó, stop. Antes de você vir me evangelizar, leia o versículo tal. Se eu não me engano, na época, cara, eu não vou saber direito assim, ó, faz uns 5 anos, mas era Ezequiel 15 alguma coisa, né? Eu me travei, mano. Falei, amém, senhora, tudo bem. E fui embora, né? Ali já me travou, já falei, mano, vamos embora que já, pra mim já deu, não consigo mais. Deu ruim. Cheguei em casa, abri o versículo não tinha nada a ver, velho. Não fazia sentido nenhum, cara. Mas me travou, entendeu? É, faz parte, né, mano? Não só porque o cara também já sabe que bloqueia. Mano, bloqueia real, velho. Quando bloqueia, já era, velho. É, isso que é o doido, né, mano? Então, tipo assim, pô, quem te conhece nem imagina, né, mano? Quem vai ver esse vídeo nem imagina. Tipo, pô, Ari autista, sabe que tu é maluco, né, mano? O cara que chega gritando, metendo o pé e tudo e tal, cantando, zoando. Mas quando fala assim pô, Ari autista, o cara fala, pô, como assim o Ari autista, tá ligado? Várias pessoas que a gente troca ideia e tal. Então, tipo assim, isso é muito bacana, né, mano? Que nem eu te conheço, já a intimidade tua, né, mano? A gente passou muito momento junto, não só bons, né, mano? Uhum. Mas ruim também, já choramos junto na real. Alguns momentos aí de dificuldade passamos. Então, tipo assim, é legal também expor isso pra galera, né, velho? Que nem meu filho faz jiu-jitsu contigo, vários amigos aí colocou o filho pra fazer jiu-jitsu contigo. Não só pela a tua faixa preta, né, mano? Mas pela tua pessoa, por tudo que a gente sabe que tu é, né, mano? Conquistou isso, tá ligado? Uhum. E isso eu acho que é o diferencial também, né, mano? E eu imagino assim, quantos filhos, mano? Quantas crianças hoje a gente tá vendo com esse mesmo problema, né? Com autismo ali. E às vezes o pai não aceita, o pai fica controlando aquilo, não quer, né? Ou às vezes até enxerga como um problema maior, né? Isso. Tipo assim, não vou deixar porque o jiu-jitsu machuca e eu quero preservar meu filho ali. Então, tipo assim, tu é uma prova viva que, tipo, pô, vamos fazer esporte que realmente dá certo, né, mano? É uma linha, assim, que eu acho que, independente de qual seja o grau de dificuldade da criança ali, autismo ou TDAH, o que seja, mas a gente sabe que, tipo, é uma linha pra seguir que vai funcionar muito bem, né, mano? A outra área, o conhecimento bíblico, o cristianismo, ele salva, ele ajuda, ele, meu, é fantástico. E tu é um cara capacitado de tudo isso. Então, tipo, é muito doido, né, mano?
E que as pessoas consigam ver esse vídeo e entendam, né, mano? Sim. A dificuldade que tu passou e entenda que, tipo assim, quanto antes eu buscar a solução ali pros meus filhos, Sim. né? A gente não vai aprofundar nessa área hoje. Sim. Futuramente a gente vai, até eu tinha um convidado para vir, mas numa próxima a gente vai sentar junto, nós três, até para falar um pouco mais. Maneiro. É um grau diferente de autismo também, Uhum. o Felipe, e eu acredito que vai rolar uma ideia muito doida, assim, Uhum. porque eu até quero esticar um pouquinho isso, assim, porque é Pra ver o massa, que cara, sai, né? pra ver o que sai, pô, porque o Felipe também é um cara muito bem desenvolvido, mano, o cara, meu, é filmmaker lá da igreja, lá que a gente Show. tá. Então, tipo assim, tu é um cara que se não falar, provavelmente a pessoa nem perceba. Sim. Ela vai ver um tom alto de voz aí, né? Aham. Que já é o normal do Ari, o gritão e tal. Mas o cara não vai imaginar, tipo assim, pô, Uhum. o Ari não é autista, mano. Mas é que também Né? tem essa... O pessoal, eles confundem o autismo como um padrão de comportamento. Exato. Quando, na verdade, a gente, tipo, quando fala de autismo, a gente fala de uma variedade Milhares, gigantesca, velho, de possibilidades, velho. Tanto é que o motivo do símbolo do autista ser aquele quebra-cabeça com multicor Que realmente. é porque realmente, tipo assim, é um quebra-cabeça que não tem um padrão, né? Claro que a gente fala de... Quando a gente fala de autismo, a gente fala de graus diferentes, né? Do nível de suporte 1, Sim. 2 e o máximo é o 3, né? Que aí a gente vê já as pessoas que realmente não conseguem falar, são pessoas que não conseguem, tipo... Não conseguem se socializar. Socialização, Então, né? a gente fala de muito... dessa multiforma e de diversos graus diferentes, assim, né? Então, por eu aparentemente ser muito... É que, tipo, as pessoas falam assim, ah, Maria, mas você é mal tranquilo, você é mal normal, né? Mal normal. Mas é porque as pessoas não convivem comigo. Porque as pessoas que estão no meu dia a dia, assim, que passam 24 horas comigo, tipo, minha namorada, os meus melhores amigos, você... Então, tipo assim, ó, é notável, mas... essa foi uma das coisas que mais também meio que me travou, sabe? Porque por eu não parecer, eu vesti uma capa pra ser aceito, entende? Exato. Então, tipo assim, ó, caraca, as pessoas reclamam que eu falo muito alto. Então vou começar a falar um pouquinho mais baixo. Pô, as pessoas estão reclamando da minha roupa. Vou trocar de roupa. E isso acabou me prejudicando demais, sabe? Porque eu queria sustentar uma máscara que era muito pesada, sabe? Não tem como. Era uma máscara que era muito pesada. E isso me fazia entrar muito mais em crises do que, tipo, se eu vivesse normal, sabe? No início da minha conversão, assim, sabe? Quando a gente chega lá no CTM, no CTM é o treinamento missionário, né? Tem uma parte que eles perguntam, que eles colocam a gente na escada, todo mundo nos rodeia e fala assim: conte dos seus pecados, conte dos seus antigos vícios, né? E aí, cara, eu tinha uma turma de 9 integrantes, né? Eram 8 treinantes e 2 líderes, então são 10, dá 10 pessoas, né? E os 9 contaram as experiências. Ah, eu já pratiquei bruxaria. Ah, eu já fui viciado em droga. E aí eu olhava aquilo e falei, caraca, mano, os testemunhos da galera é mó top, eu não sei nada, não tenho nada, mano. Nunca bebi, nunca fumei, nunca fiz nada, mano. E a galera tudo fumando, tudo bebendo e tal. E aí eu falei, mano, ex-drogado, ex-homossexual, ex-isso, ex-aquilo. E aí quando eu cheguei em mim, eu me questionando, eu falei, mano, eu sou ex o quê, velho? E aí isso me deu um parafuso, mano. Eu falei, Deus, do que eu sou liberto, mano? Do que eu sou liberto, A galera enxerga, tipo assim, seu filho, provavelmente o seu filho, né, quando os pais recebem esse diagnóstico, provavelmente o seu filho tem autismo. Já encara assim, ó. Como, tipo assim, ó, claro, né, eu não tô falando que o síndrome de Down é um problemão gigantesco, mas as pessoas na cabeça delas, elas enxergam muito o autista como uma pessoa que tem síndrome de Down. Que, tipo assim, ó, é um problema um pouco mais grave, sabe? Só que na cabeça dos pais, quando recebe, tipo assim, ó, o seu filho provavelmente deve ter autismo. Na cabeça deles, nossa, lascou. É que eu acho que já vem uma mensagem, tipo assim, teu filho é anormal. Entendeu? Ele Já recebe, não recebe de uma maneira meio que boa, sabe? E tipo assim, ó, e aí
recebeu aquilo, caramba, e agora? E aí ela vai no intuito do médico, tipo assim, cara, praticamente os médicos vão receitar remédio, velho, porque é o que eles querem. É a causa. Sabe o que a psiquiatra me falou? Ela falou assim, Ari, nós psiquiatras, a gente identifica o problema e resolve com medicação. É isso. Você acha que você precisa tomar remédio? Eu falei assim, cara, não quero tomar remédio. Isso agora eu mais velho, né? Quando eu fui agora da última vez, ela olhou pra minha cara e falou isso. Falou assim, ó, a gente identifica o problema e a gente medica. Acabou. Você quer tomar remédio? Não, não quero. Então, vida que segue aí. Toma aqui. Entende? Tipo, e aí na cabeça dos pais, cara, vamos receitar, vamos colocar medicação, vamos colocar medicação. E tipo assim, ó, e hoje no caso, o intuito de tudo isso é eu mostrar que antes do médico, antes da medicação, existem soluções. Antes da medicação, existem ocupações. Existe, tipo assim, ó, desenvolvimento de habilidades, desenvolvimento sociais, saca, mano? Porque a minha psicóloga, ela falou assim, Ari, pelas coisas que a gente estudou, pelas perguntas que a gente fez com a sua mãe, pelo que a gente tá descobrindo aqui, facilmente você é um autista de suporte nível 2. Você só não é porque desde cedo você praticou esporte. E o esporte foi a sua terapia. O esporte foi o seu desenvolvimento de habilidades sociais, de habilidades físicas, habilidades mentais, raciocínio lógico. Então ela me deu diversos fatores que o esporte me trouxe. E ela falou assim, ó, graças a Deus os teus avós foram inteligentes de não te medicar. Porque se tivesse te medicado, o teu grau poderia ter aumentado. Então, existe como reduzir o quadro. Basta os pais tomarem a atitude de falar assim, ó, cara, meu filho vai ser tratado como uma criança normal, mano. Vai ser tratado como uma criança iguais às outras. Vai ter as dificuldades? Vai ter as dificuldades. Mas não enxerga isso como uma onda gigantesca, como um problemão, sabe? Porque tem como a gente reduzir o quadro. Tem como a gente trabalhar pra gente fazer isso, sabe? E eu me coloco, tipo, como pessoa, como exemplo, porque eu vivi isso, sabe? Eu tinha meus problemas, eu tinha minhas dificuldades, mas, meu irmão, dentro do esporte, pra mim, cara, era o meu lazer, sabe? Era, cara, minha fuga, era tudo pra mim, velho. Eu passava, tipo, muito tempo dentro da academia e isso pra mim, mano, me formou amigos que eu tenho eles até hoje, sabe? Tipo, pessoas que eu tenho comigo aí até hoje, mano. Então, pra mim, antes da medicação, antes de qualquer coisa, tem que ter, tipo, esporte, sabe? Tipo, mano, esporte. Esporte é muito importante, velho. Ori, vendo tudo isso assim, passando o que tu passou em relação ao esporte, tudo, nesse meio autista, tu deve ter incomodado vários professores também e tal. E tu acha que hoje tu tá capacitado assim, não só, né, como um profissional, como um cara do esporte, tu é um cara muito qualificado, mas mentalmente, assim, tu acha que tu receberia hoje pessoas com autismo ali e conseguiria administrar isso tudo ali? De qual forma, assim, você acha que, pô, vamos lá, vamos tentar colocar os pais junto ali para uma interação, e tu acha que consegue, assim? Eu não consigo te dar uma resposta exata sobre isso, porque, como eu te falei, né, existem diversas formas de autismo, ali, né? Então, eu não sei como seria lidar, né, com uma criança assim, sabe? Porque, tipo, vem muito também da criação do pai, né? Sim. Tipo, eu gosto de trabalhar muito com as crianças que eu dou aula, né? É um tratamento igual para todos, né? O meu professor, ele foi um exemplo para isso. O Dudu Barbosa, assim, ele foi um exemplo para isso, assim, ó. Porque ele tem crianças que são autistas e, tipo assim, crianças que veio mimadas de casa, sabe? Que davam show, que ele se autograduava. Tipo, comecei faixa branca, no dia seguinte sou faixa azul, mestre. Então o meu mestre, o Dudu, cara, ele foi um exemplo pra mim, assim, em relação a isso. Porque ele não tratou com prioridade e ele não tratou diferente como outra criança. Ele simplesmente tratou elas como qualquer outra criança. Tipo assim, ó, porque eu perguntava pra ele muito, né, sobre isso. E ele falava assim pra mim, Ari, a maneira como eu enxergo essa situação, se eu trato diferente, seja a criança que não tem autismo, como a criança que tem autismo, eu vou tá meio que colocando na minha aula ali exclusividade, né? E eu não quero que uma criança que não tem autismo perceba que eu estou tratando a outra pessoa com prioridade e eu não estou dando atenção para ela. Exato. E assim como também eu
quero mostrar pro autista que ele precisa se incluir naquele meio, que ele precisa desenvolver. Então, tipo assim, ó, então eu meio que entendi isso. Então, nunca lidei com um autista, né? Tipo, dando aula para autista, nunca lidei com um autista. Mas se eu hoje fosse dar aula para algum autista, eu iria tratar da mesma maneira como eu trato todas as crianças, sabe? Tipo assim, ó, cuido delas, cuido, mas acima de tudo, a criança de hoje é o adulto de amanhã, sabe? Então, ali dentro da minha sala de aula, o que as crianças vão aprender é a se tornar um homem responsável, a se tornar um atleta responsável. Porque no dia que essa criança brigar na rua usando os golpes que eu ensinei, automaticamente aquela pessoa vai ser associada a mim. Ah, o aluno de tal professor. Então a minha responsabilidade é informar um adulto que lá na frente não dê problema e não associe ao meu nome, sabe? Porque querendo ou não, a arte marcial transforma a gente em uma arma branca. Sim, com certeza. Então a gente tem capacidade de matar a hora que a gente quiser. Então a minha responsabilidade maior é ele informar neles essa responsabilidade em homens de caráter, homens íntegros que não vão dar problema pra ninguém, pra mulher, pra mãe. Porque o autista em si, ele já tem aquele pico de agressividade natural, alguns, né? Já tem aquele pico de agressividade. Aí pensa só, um autista que é tratado com prioridade, aprende a lutar, e aí dá uma crise dentro de casa, ele acaba machucando os pais. Ninguém segura mais, entende? Então, tratamento tem que ser igual a todos. Se errou, vai pagar, se acertou, vai ser parabenizado. Caso contrário, mano, não tem diferença, não tem distinção, sabe? É mais o mental, né, mano, trabalhando, então... É interessante. Até porque você não faz divisão, né, cara? Você traz ele pra uma realidade, tipo assim, ó... A realidade que ele vai viver. Você vai viver igual, a realidade que ele vai viver. Igual. Exatamente, você a realidade que ele vai viver. Traz a normalidade dentro exatamente. Daquilo, né, exatamente, porque... O problema é quando os pais, né, tipo, os pais acabam super protegendo o filho, né? E aí, tipo assim, para nós que somos autistas, né, tipo, se a gente tem todo o suporte nos pais, a gente não desenvolve o que precisa desenvolver. Qualquer pessoa, não tem o porquê, né? Não desenvolve. Então, tipo assim, ó, a minha mãe sempre me deixou muito livre, velho. Só que, tipo, claro, a minha mãe foi me contar agora há pouco tempo, né? Tipo, há um ano atrás, né? Mas quando ela teve o primeiro diagnóstico, ela nem deixou eu ficar sabendo que eu tinha algo. Me tratou normal, Dom. Me tratou normal. Vai apanhar igual. Vai bagunçar, vai apanhar igual. Vai, ó, quer ir pra rua? Pode ir pra rua, vai lá pra rua. Só toma cuidado com o carro. Coisas básicas que as crianças precisam saber. Toma cuidado com a rua. Olha pros dois lados. Cara, memorizei isso. Pode ir pra rua, vai. Minha mãe, quando dava o horário de eu entrar pra casa, ela ia lá no campinho onde eu ficava com a galera, ela assoviava, eu vinha correndo pra casa, tipo assim, ó, normalidade, entende? E ela me dá essa liberdade de eu explorar o mundo, conhecer a rua, conhecer as paradas, me permitiu desenvolver essas habilidades. Agora, quando eu protejo demais, meu filho tá aqui dentro, cara, não vai ver nada. Acaba piorando, velho, acaba piorando. Então, essa super proteção, às vezes, na nossa cabeça como pai, pode parecer seguro. Mas pro filho, quando virar adulto, meu irmão, é um problema que triplica, sabe? Fale pra mim então aí. Manda uma mensagem pra galera aí pra gente desenrolar isso num próximo episódio aí. Fale pra galera aí o que tu tem a dizer em relação ao jiu-jitsu. Sabendo de tudo isso que a gente trocou ideia e tal. Como tu vê o jiu-jitsu aí pras crianças... Para que a gente faça esses caras virar um adulto responsável, um pai de família, mãe de família, homens aí. Cara, falar do jiu-jitsu pra mim é muito fácil, né? Porque é um esporte que eu sou apaixonado assim em si, sabe? Cara, por tudo que eu falei aqui já também em relação ao esporte, mas o jiu-jitsu em si pra mim assim foi uma paixão, porque flexibilidade, mobilidade, força, inteligência, esse desenvolvimento cognitivo, tudo isso para mim foi muito bom, o jiu-jitsu em si. Mas eu acredito que a minha principal mensagem para hoje, assim, pra galera, é em relação a não temer, sabe, as dificuldades dos seus filhos, não temer os diagnósticos que os médicos dão, porque
acima de qualquer diagnóstico, né? Não tô dizendo que o diagnóstico do médico não é válido. Claro, é válido sim. Só que acima disso, a gente tem que dar a chance para que a criança desenvolva no esporte. Tipo assim, ó, se for treinar jiu-jitsu, treina comigo, tá bacana. Mas se não for treinar jiu-jitsu, cara, procura alguma coisa pro seu filho fazer. Futebol, natação, atletismo, seja lá o que for. Mas o esporte, antes de qualquer coisa, deve ser a primeira medicação. Se viu que não der certo, beleza, a gente procura outros meios. Mas antes de qualquer medicação, eu acredito que o esporte é a solução para qualquer tipo de problema, velho. E, claro, pra mim o jiu-jitsu foi excepcional, né? Hoje eu tenho crianças lá comigo crianças que eram tímidas, que desenvolveram essa coragem, sabe? Tem uma criança lá que era muito bagunceira, ela já é mais tranquila. Então hoje os pais, eles me agradecem nesses pequenos desenvolvimentos, sabe? Não é sobre o filho dar um armlock voador, não é sobre o filho conseguir quedar outra criança, mas é sobre os pais chegar em mim e falar assim, ó, cara, Ari, meu filho era muito bagunceiro e hoje ele é obediente. Cara, meu filho era muito tímido e hoje ele tem coragem de falar. Cara, meu filho ele tinha medo de conversar com os amiguinhos. Hoje, ver ele dando risada com as pessoas do tatame, pra mim é muito importante. Então, são esses pequenos desenvolvimentos que pra mim fazem a diferença, sabe? Os pais não estão nem aí se o filho quer dar armlock voador ou não. Claro que tem crianças que sabem fazer, sabem. Só que, cara, a importância do pai é em ver o filho desenvolver aquela falha que existe nele, sabe? E ele se tornar um adulto corajoso. Tipo assim, ó, caraca. E hoje, tipo assim, ó, o que mais prende os alunos a mim, no caso, é esse laço que eu consegui construir entre eles e os pais perceberem que realmente o Ari conseguiu desenvolver aquilo que precisava ser desenvolvido no filho. E aí a paixão pelo esporte vem naturalmente, velho. Se trata de pessoas. Exato. O início de tudo... Aquele vídeo que você falou sobre construir amigos, né? É realmente isso. A gente consegue construir isso lá de pequenininho. É essa cultura, cara. É a cultura de não construir cliente, é construir amigos, velho. Essa cultura eu carrego muito. Aquele seu vídeo me impactou demais, velho. Tipo assim, é real. É a cultura de fazer amigos, não é a cultura de fazer clientes, velho. E desde pequeno a gente consegue trabalhar isso, né? Animal. Você pegar a faixa branca, que é você, tipo assim, ó, cara, eu preciso fazer alguma coisa na minha vida. E é você entrar no esporte. Eu gostei dessa frase também, cara. Introduzir, mano. É você dar o primeiro passo, né? Dar o primeiro passo talvez seja o mais difícil. Então, a faixa mais difícil hoje realmente é a faixa branca, cara. Começou um cara com a gente lá treinar, o cara tem 70 anos, velho. Seu Juscelino. 70 anos, velho. O cara começou, ele, Ari, quero praticar esporte, mano. Eu amo jiu-jitsu. Falei, Juscelino, pode vir, velho. Vamos treinar. Tá lá com a gente, velho, treinando. Sai na porrada. Faz 2 rolas. Mas sai na porrada com geral, mano. E azar, velho. Tá lá, faixa branca. Mas começou, mano. Tipo assim, ó, o negócio é começar, velho. Depois que tu começa, apenas comece, o resto vai. O resto vai. Né, é muito louco. Jesus? Cara, Jesus é minha paixão eternamente, velho. Você tá doido? Como um bom missionário. Foi o cara que me transformou assim, velho. O cara que até hoje vem trabalhando em mim, sabe? O início da minha conversão, ela repercute pra mim até hoje, sabe? Porque a minha conversão, ela foi doida, né? Dá tempo ainda de falar, né? O início da minha conversão, ela foi muito doida, que eu tive um sonho, e nesse sonho, uma figura de um homem coberto de luz, ele chegou pra mim, estendeu a mão, né? Porque na época eu bati em todo mundo, né? Eu era muito agressivo. Saía na porrada com geral na escola. E aí, certo dia, eu tive um sonho e esse homem, ele se apresentou na minha frente, ele esticou a mão pra mim e falou assim, ó, ei, seja a pessoa que eu desenhei você pra ser. E aí eu falei, uau! E aí isso aí me deu um gelo, cara. E todas as vezes que eu entro em crise de ansiedade, todas as vezes que eu entro em parafuso assim com a minha mente assim, eu lembro dessa frase, seja a pessoa que eu desenhei você pra ser. E todas as vezes que eu lembrei disso, foi quando eu comecei a tirar aquelas máscaras que eu falei. Aquelas máscaras de comportamento, sabe? Tipo assim, ó, eu não tenho que ser aceito pela sociedade. Eu tenho que ser aceito por Jesus, velho. E entender isso pra mim, cara, foi libertador demais, Dom. Libertador demais. Então essa conversão pra mim, ela ecoa até hoje, assim, ó. Todas as vezes que eu me vejo sendo quem Jesus não me fez pra ser, eu lembro disso e falo assim, ó, Jesus, eu quero me tornar quem o Senhor me desenhou pra ser. E aí é isso. E aí eu vou me libertando dessas máscaras. Tá. Show.
Então, galera, finalizei aqui com esse cara aí, o Fantástico Ari. Essa conversa de maluco aqui, se esse papo foi bacana e ele mexeu contigo, tocou teu coração aí, compartilha esse vídeo com os amigos, curte ele, aproveita esse vídeo, cara, porque esse é um momento que a gente tá sentado junto com vocês aí onde você tá assistindo. Então, tamo junto e até o próximo aí. É nóis. Tamo junto, valeu. É nóis. Nós, obrigado, não.